Muito bem, caros alunos, já estamos gravando conforme os nossos combinados e vamos iniciar então a nossa oitava aula. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aula número 8, que na verdade é a aula número 9, né? Se vocês forem contar aqui, já dão 9 aulas, não é isso? Porque houve uma aula de complemento, na verdade? Houve uma aula de complemento, que não está aqui listada, aqui só tem as 8. Esta aula de hoje, ela é uma aula que não será concluída hoje. Ela, tal qual a gente fez quando a gente falou de mapa de objetivos, que nós utilizamos 2 aulas, aqui no plano de ações também nós vamos utilizar 2 aulas. E por conta disso, a atividade agora só na aula que vem, tá bom? Então, nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês aqui mais uma metáfora, já trouxe os, as formas de apresentar a nossa metodologia, 2 formas. Eu trouxe também aquela metáfora da cascata, né, que vocês viram na aula passada. Não sei se eu trago ela de volta aqui hoje, eu acho que não. E hoje eu trouxe aqui uma outra, que é a dessa escada. São recursos gráficos que nós, professores, estamos tendo que aprender a desenvolver para ajudar nesse período aí de ensino remoto. É, parece simples quando você vê ele prontinho aqui, mas dá um trabalhinho de fazer um negócio desse aqui. Olha, essa nossa metáfora aqui da escada, ela está trazendo também aqui a nossa cascata. Vejam que essa ondinha aqui, ela é uma representação gráfica, metafórica da nossa cascata. Então, essa cascata é aquela cascata que diz respeito às diversas fases da elaboração do projeto organizacional. Então, nós temos aqui a fase, vocês lembram, da definição do segmento, da definição da estratégia competitiva, das diretrizes superiores, do mapa de objetivos, já falamos dos indicadores de desempenhos e meta, e agora nós chegamos aqui na elaboração do plano de ações. Depois do plano de ações, nós vamos ter 2 dias de aula sobre o plano de ações e nós teremos, então, uma aula sobre o estudo de viabilidade. Depois nós iniciamos as atividades práticas, mais práticas em que eu vou acompanhar, eu vou dar uma olhada em cada um dos projetos dos grupos de vocês. Tá? Essa metáfora da cascata, ela é trazida para vocês para que vocês fixem a ideia de que quando a gente chega em uma determinada etapa do projeto organizacional, tipo do plano de ações, como a gente está agora, nada do que nós elaboramos nessa etapa aqui cai de paraquedas, tá certo? Nada cai de paraquedas, né? Então, aquela ideia, tem muita gente que acha que, eu vou fazer ótima, um ótimo plano de ações e parece que vai começar o trabalho, parece que o trabalho está começando naquele momento. E não é, né? Na verdade, tudo o que você vai utilizar de informações para elaborar o plano de ações, essa etapa que nós vamos começar hoje, né, uma grande parte dos insumos, para não dizer todos os insumos, eles já foram produzidos nas etapas anteriores. Tá? Então, nada cai de paraquedas. Essa ideia de que coisas novas podem surgir, ela é equivocada. Porque se a gente aqui criar coisas novas que não foram analisadas, definidas lá nas etapas anteriores, nós vamos perder em coerência. Espera aí. Coerência
nós vamos perder em consistência. Nós vamos perder em padrão, tá? E essa coerência, essa consistência, esse padrão são muito importantes para que a gente possa fazer esse plano se tornar realidade, tá? É ele que é essa coerência, essa consistência que vai produzir a credibilidade necessária para que as pessoas acreditem, todas elas, as partes interessadas de dentro e de fora da organização, acreditem nesse projeto organizacional. E a gente não pode perder essa coerência. A gente divide esse processo de elaboração do projeto organizacional em diversas etapas, porque ah, nós começamos lá em cima, tá, com definições, né, mais no campo das ideias, no campo conceitual, no campo teórico, ok? Trata-se da inteligência do negócio. E conforme a gente vai descendo essa cascata, tá, conforme a gente vai descendo essa cascata, vocês aos poucos vão perceber isso, a gente vai tornando o projeto organizacional mais prático, mais concreto, mais operacional, mais no campo das ações. Tá? Então, se lá nas aulas anteriores nós definimos os objetivos, depois os indicadores dos objetivos, depois as metas decorrentes dos objetivos, né? Veja que uma coisa leva a outra. Agora nós vamos elaborar o quê? O plano de ações para alcançar as metas. Tá? Então, metas essas, tá? Plano de ações que vai levar ao alcance das metas, metas essas que foram elaboradas com base nos indicadores, que medem os objetivos, que vieram das diretrizes superiores, né, da estratégia e, obviamente, da definição do segmento que nós definimos atuar lá no início. Tá? Então, tudo está integrado, tudo está conectado entre si, todas essas etapas. E é essa integração, é essa conexão que permite que nós consigamos estabelecer essa consistência, essa coerência interna, tá? E que vai produzir aquela continuidade que o Michael Porter cita naquele vídeo que eu recomendei a vocês de assistirem dele, né? A continuidade, e que o Mintzberg chama de padrão ao longo do tempo, né? Essa coerência, essa consistência. A gente precisa zelar por essa consistência, por essa coerência, por essa continuidade, por esse padrão, tá? Porque os empregados eles precisam acreditar no projeto. Os gerentes precisam acreditar no projeto. A alta administração precisa acreditar no projeto. Às vezes acontece da própria alta administração não acreditar no projeto, né? Os investidores precisam acreditar no projeto. Os financiadores, né, eventuais instituições financeiras que financiam, eles não vão entregar dinheiro, não vão entregar crédito para você, pelo menos não crédito barato, né, se eles não acreditarem que o seu projeto é viável, que você vai produzir os recursos necessários para tocar a sua empresa e pagar o dinheiro que você tomou emprestado também. Tá certo? Então, tudo, né, é levado em consideração nessa hora da elaboração do projeto organizacional para que nós consigamos desenvolver essa coerência, essa consistência interna, tá bom? E quanto mais nós descemos nesta escada ou nessa cascata, tá? Mais nós viabilizamos a operacionalização, as ações necessárias para colocar em prática as ideias propostas
nos níveis superiores. Tá? Então, cada degrau dessa escada que nós descemos, nós nós convertemos cada vez mais a estratégia, aqueles conceitos, aquele abstracionismo da estratégia, dos planos, em ações concretas na direção do alcance dos objetivos que nós traçamos. Tá certo? Lá em cima, as coisas estão muito no âmbito das ideias, dos planos. Papel aceita, né? Tudo. Mas quanto mais nós descemos essa cascata, essa escada, os degraus dessa escada, mais nós viabilizamos as ações necessárias para alcançar, né, seguir as direções traçadas, os direcionamentos estratégicos e alcançar os objetivos traçados. Tá bom, gente? Importante isso. Aí eu trouxe aqui, como sempre, algumas citações sobre o tema, né? Então, trouxe aqui, as referências estão sempre ao final. Citações aqui do Thompson Strickland e do Gamble, do Cruz, Neves e dos professores Adalberto Fishman e Martinho Isnar Ribeiro de Almeida. Então, diz aqui o Thompson e outros. Uma estratégia é um plano de ações visando atingir uma ou mais metas organizacionais. Tá? Então, veja que essa é uma abordagem, é uma forma de enxergar a estratégia. Não é a única maneira, né, de pensar, né? Mas no caso do Thompson e outros, eles associam o conceito de estratégia ao plano de ações. Na verdade, na nossa abordagem aqui, a estratégia ela desemboca no plano de ações, né? Ela não é exatamente a mesma coisa, mas ela alimenta o plano de ações, né? O plano de ações ele é desenvolvido a partir das definições e das decisões estratégicas que são definidas nos níveis superiores. Tá? Cruz diz o seguinte: para cada estratégia devem ser criadas tantas ações quantas forem necessárias para que ela seja executada. Essa abordagem aqui já está mais parecida, né, com a que a gente apresenta aqui. Então, nós temos aqui o plano de ações, que vai fazer o quê? Que vai implementar aquelas definições, né, que foram definidas nos níveis superiores, né? Implementar significa executar, né? Então, como dizem também dois outros autores bastante conhecidos já da gente, o Kaplan e Norton, converter a estratégia em ações, tá certo? É isto aqui, ó. Nós temos aqui as definições estratégicas, né? E nós estamos, então, num processo de conversão dessa estratégia em ações, ok? É isso que nós estamos fazendo. Tem o livro do Balance Scorecard, do Kaplan e Norton, o subtítulo do livro é exatamente esse, traduzindo a estratégia em ações. Neves diz o seguinte: os objetivos que serão a base para a formação de estratégias ou plano de ações variam entre empresas e também dependem do contexto no qual estão sendo definidos, né? Também se aproxima do nosso conceito, né? Então, ele fala dos objetivos, ele fala das estratégias, ele fala dos planos, só que ele tem uma abordagem também peculiar aqui, né? Não é o único que defende essa tese, não. Eu trago sempre isso para vocês, como eu falei lá no início do nosso curso, porque às vezes a gente vai encontrar mesmo essas controvérsias na literatura e a gente tem que entender essas coisas todas, tá certo? E
né, seguir esta ou aquela abordagem, ok? A abordagem que a gente segue aqui na nossa aula é esta daqui, o que não significa dizer que todo mundo segue estritamente a mesma linha de raciocínio, né? No caso aqui do Neves, ele diz que os objetivos são a base para a formação das estratégias, né? Nosso, e a gente vai ver isso em outras publicações, né? É, na verdade, quando eles falam aqui de objetivos, eles estão falando de objetivos de níveis superiores. Então, vocês devem lembrar que quando a gente falava de definição de segmento, a gente estava no âmbito da estratégia corporativa, ok? No âmbito da estratégia corporativa. E aqui, ó, nós estamos falando de estratégia competitiva, tá? Então, no âmbito da estratégia corporativa, nós analisamos segmentos, né, para decidir quais são aqueles segmentos que a gente deseja atuar. Tá? Uma decisão corporativa. Falamos disso nas primeiras aulas. E uma das coisas que se faz no âmbito da estratégia corporativa é definir os objetivos para os diversos negócios. Então, ele se refere aqui desses objetivos macro, objetivos mais amplos, em nível corporativo. Okay? E aí eles, então, são a base tanto para as estratégias como para o plano de ação. Tá? E eles variam de empresa para empresa. Cada empresa, né, terá, seguirá uma determinada linha, tá, de acordo com o seu contexto de negócios. Okay? A gente já viu ali na análise do modelo das 5 forças do Michael Porter que os setores variam entre si, na verdade. A gente até, no nosso trabalho, a gente vai apresentar uma análise comparando diversos setores, e cada setor é de um jeito. Determinados setores, né, são mais favoráveis em determinadas forças, né? Outros são mais favoráveis em outras forças, e por aí vai. Da mesma forma, a estratégia e as ações que precisam empenhadas, portanto, serão diferentes. Contextos diferentes, estratégias diferentes, planos de ações diferentes. Aqui já uma frase bem próxima da nossa realidade, o plano de ação final. Né? Olha, ele está bem aqui. Ó. Depois disso, só o estudo de viabilidade que utiliza as informações do plano de ações, vocês vão ver. Então, o plano de ações orienta o dia a dia da organização, concretizando os planos do quê? Dos outros níveis, tá certo? Então, existem outros níveis, tá? Tá? Ok? Então, processos de análises, processos de diagnósticos, processos de planejamento, né? Então, quando a gente elabora a nossa estratégia competitiva, nós estamos planejando. Quando a gente define missão, visão, valores, nós estamos planejando. Quando nós definimos objetivos, é um planejamento. Indicadores, idem, metas, item, né? Ok? Cada um no seu nível. Cada um no seu nível de planejamento. Tá? É isso que o Fishman e o Almeida se referem aqui. Tá? Mas no nível do plano de ação, nós vamos colocar isto em prática. Né? Então, nós vamos criar as condições, através desse plano, de colocar, né, todas as ideias anteriormente definidas em ações concretas para alcançar os objetivos organizacionais. É essa a ideia. Seguindo, com alguns conceitos na nossa área aqui. Então, ações.
eu gosto muito de dizer que ações são iniciativas. Por que que eu digo que ações são iniciativas? Porque a gente encontra muita publicação vinda do exterior e alguns softwares também de gestão, principalmente na área da estratégia, que falam que trazem um linguajar americanizado e às vezes eles se referem a ações com o termo iniciativas. Tá? Então, é, por isso que eu uso os dois termos de forma a, a significar a mesma coisa, para que vocês, se eventualmente lerem algum trabalho, né, ao qual citem iniciativas e não ações, não pensem que são coisas diferentes, tá? São coisas iguais. Então, ações são iniciativas que serão concretizadas, ok, nas operações do dia a dia da empresa. Para o quê? Para alcançar as metas. Olha aquele trabalho de volta aqui, ó. Então, as ações para alcançar as metas, né, obtidas a partir dos indicadores de desempenho, né, a partir dos indicadores de desempenho, que avaliam os objetivos, ó, que avaliam os objetivos. Vejam a cascata de trás para frente aqui, né? No planejamento estratégico organizacional, né? Então, nós estamos falando, né, daquilo que a gente já havia falado: ações, metas, indicadores, objetivos e todos os outros planos desenvolvidos anteriormente. Tá bom? Estas são as ações. Elas colocam em prática, elas concretizam nas operações do dia a dia todos aqueles conceitos, todas aquelas ideias, planos, né, que foram definidos nos níveis anteriores. O plano de ações, isso aqui são as ações. Agora, o plano de ações, portanto, ele decorre da estratégia e dos objetivos da organização. Ele define, então, ele decorre, né, da estratégia e dos objetivos. Ele define as iniciativas. Olha eu aqui, alternando ações com iniciativas. E ele também define os prazos, os recursos e as capacidades necessários para alcançar cada uma das metas e objetivos do projeto organizacional. Tá? Eu insisto, né? Eu prefiro essa redundância, essa repetição aqui, tá? E é proposital, é propositada, é para que vocês consigam incutir isso na cabeça de vocês, tá? Ok? Então, as ações, elas vão promover o alcance das metas, dos objetivos do projeto organizacional. Agora, uma coisa importantíssima aqui, ó. Esse plano de ações, ele consiste no último nível de planejamento. Se vocês forem olhar aqui a nossa cascata, depois do plano de ações, nós temos só o estudo de viabilidade. Só que o estudo de viabilidade, ele apenas vai analisar, fazer uma análise baseada no plano de ações. O plano de ações, na verdade, ele é o último nível de planejamento. Nós fizemos planejamento em diversas etapas, ok? Cada uma dessas etapas aqui, né, foi operacionalizando cada vez mais as ideias que foram definidas nos níveis anteriores. Mas este nível aqui do plano de ações é o último nível de planejamento. Então, cada ação nesse nível que nós não planejarmos, gravem isso, cada
iniciativa, cada ação que nós não planejarmos nesse último nível de planejamento, será uma ação que não será executada, tá? No sentido de promover o alcance das metas, né, que nos levam ao alcance dos objetivos organizacionais. Tá? Então, o que nós tivermos, que nós precisarmos mapear em torno de ações necessárias para o alcance das metas, terá que ser colocado aqui. Tá? Tudo que nós precisarmos operacionalizar de ações para alcançar o objetivo da organização terá que ser planejado aqui. Tá entendido isso, gente? Alguma dúvida até aqui? Ok, muito bem. Vamos em frente, então. Bom, aí vocês se lembram do PMBOK? O PMBOK nós falamos lá no início da nossa disciplina. E nós dissemos que lá na frente, quando nós formos falar do plano de ações, nós poderíamos utilizar o PMBOK. E por que nós poderíamos utilizar o PMBOK? Porque aí nós já estamos num nível mais operacional, ok? Então, aquelas ferramentas, né, a gente já está buscando aqui um nível de eficiência e eficácia mais operacional. E aquelas ferramentas que utilizam essas metodologias baseadas em PMBOK, elas já, aqui nesse instante, dependendo da complexidade da organização e do projeto, obviamente, já podem ser bastante úteis, né? Utilização de sistemas de gestão de projeto, como, por exemplo, o MS Project ou o Primavera. E para o guia PMBOK, definir atividades lá no PMBOK, só entrando um pouquinho nele, a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, inclusive mais na frente, é o processo de identificação e de documentação daquelas ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. No nosso caso, as entregas são as metas, né? Para nós alcançarmos as nossas metas. Essa é a definição do PMI através do PMBOK. A fonte está aqui citada e ela está referenciada ao final. O principal benefício desse processo, né, de elaboração desse plano, desse projeto, né, desse plano de ações, é justamente que ele nos leva à elaboração de um cronograma. Vocês já ouviram falar do cronograma? Vocês sabem o que é um cronograma quando eu falo? Todo mundo sabe? Todo mundo já viu um cronograma de barras, um cronograma de Gantt? Espera aí, deixa eu ver se eu já trouxe aqui nesta aula. Se eu não trouxe nesta, eu vou trazer na próxima. Deixa eu olhar aqui. Não, vai ser na próxima. Vai ser só na próxima aula. Então, nós vamos falar aqui, então, na próxima, são 2 aulas, né, de plano de ações, e nós vamos falar aqui na aula que vem sobre os cronogramas. O cronograma é uma forma de você organizar as suas atividades ao longo do tempo. E você pode inserir nessa programação, nessa organização das atividades ao longo do tempo, pode inserir uma série de outras variáveis também, como, por exemplo, os custos, as receitas, as despesas que você vai
movimentar como decorrência da colocação em prática daquelas atividades, daquelas iniciativas, daquelas ações, né? Então, todas as ações, elas estão sujeitas a um fluxo de caixa, né? A uma geração de fluxo de caixa. Algumas atividades demandam recursos de toda ordem para serem colocadas em prática. Outras produzem, geram, né, recursos, né? Uma atividade de vendas traz receita para a empresa. Outras, né, muitas delas, têm um fluxo tanto positivo como negativo. Então, para você gerar as receitas, você também tem que, né, aportar recursos para fazer frente às despesas e aos custos, para poder, então, fazer, merecer, receber as receitas como decorrência da colocação em prática dessas ações. Então, isso a gente vai ver mais para frente. É o que a gente chama um cronograma. Esse cronograma ele é chamado de cronograma de barras, porque vocês vão ver, às vezes ele é chamado também de cronograma físico-financeiro, porque a barra é a parte física e os números são a parte financeira dele. Isso tudo a gente vai ver na próxima aula. Então, o plano, o que é que ele deve considerar? Ele deve considerar isso tudo alinhado com aquilo que a gente já falou anteriormente, tá? Com esse conceito aqui, alinhado então com esse conceito aqui da nossa cascata, né? O plano de ações, ele deve considerar o objetivo ao qual estão vinculadas as ações, né? Então, já temos repetido isso daqui de forma bastante intensa, né? Deve considerar também a meta a ser alcançada, que é relativa a um indicador de desempenho, ok? Daquele objetivo ao qual nós nos referimos. Também deve levar em consideração o objetivo a ser alcançado em sequência. Agora apareceu, né? Todo objetivo, ele faz uma entrega para o objetivo seguinte, né? Então, por exemplo, desenvolver e implantar um bom plano de negócios, ele faz uma entrega para o objetivo seguinte, porque é a partir do insumo produzido por este objetivo que eu viabilizo o alcance deste objetivo. Com este plano de negócios aqui, eu consigo atrair um sócio com capital. Com este plano de negócios aqui, eu consigo implantar o negócio jurídica e fisicamente. São essas entregas que eu preciso observar. São essas. É por isso que a gente também tem que olhar no fluxo de objetivos o objetivo a ser alcançado em sequência. Então, a gente tem que olhar, né? A gente deve considerar diversas coisas. Considera, na elaboração do plano, diversas coisas, né? Dentro desse mesmo conceito aqui, né, de que nada cai de paraquedas. Então, tudo que nós elaboramos no plano de ações leva em consideração as coisas que foram definidas anteriormente, tá bom? Ou seja, leva em consideração o objetivo a ser alcançado, o objetivo a ser alcançado na sequência, a meta a ser alcançada, que é relativa ao indicador de desempenho. Percebem? Eu sei que eu sou redundante, que eu sou repetitivo, mas eu faço isso de propósito para que vocês não se esqueçam disso, porque é uma questão muito importante para que nós mantenhamos o nível de coerência, o nível de consistência interna do projeto, tá? Também devemos considerar a quantidade e o nível adequado de detalhamento das ações para que elas sejam executadas a contento. Isso tem uma relação direta com aquilo que a gente chama o nível de maturidade dos liderados
Então, esse nível de detalhamento das ações, ele tem uma relação direta com o nível de maturidade dos liderados, tá bom, gente? Tá? Então, vou dar um exemplo. Se eu trabalho com pessoas que têm. Quando a gente fala maturidade, a gente não está falando aqui de idade, ok? Não é idade, não. Há pessoas que com pouca idade têm uma maturidade muito grande para o trabalho, para as responsabilidades. E há pessoas também, do outro lado, que passam o tempo e elas jamais adquirem maturidade. Eu estou falando no trabalho, né? Tem dificuldade, né, para se tornarem maduros do ponto de vista profissional. É, então, quanto mais imaturo for o profissional, mais você precisa especificar, minuciar, esmiuçar o tipo de ação que precisa ser executada. Quando a pessoa tem uma maturidade maior, e essa maturidade ela inclui conhecimento, experiência, disposição para o trabalho, uma série de fatores, né? Então, quanto mais aquela pessoa possui um nível mais elevado de maturidade, menos esmiuçada você precisa fazer o planejamento das ações. Por quê? Porque aí ele compreende, tá certo? Ele compreende que para executar determinada tarefa, existem outras tarefas que são necessárias, que estão vinculadas a ela e que precisam ser executadas para que aquela tarefa seja também executada. Então, esse nível de detalhamento, tá certo? Ele depende muito desse nível de maturidade desses liderados, tá? Para determinadas pessoas, não é necessário esmiuçar, detalhar nos mínimos detalhes cada, né, ação, cada atividade, cada iniciativa, tá, que precisa ser executada. Ok? Então, você precisa obter um empréstimo bancário. Aí você tem que fazer o contato com o banco, aí você tem que falar com o gerente, agendar reunião, percebe? Então, essa quantidade de detalhes do plano dependerá, obviamente, do tipo de projeto, do contexto do projeto e da maturidade daquelas pessoas envolvidas na execução daquelas ações. Tá? Se o nível de maturidade for baixo, você tem que detalhar mais. Não tem jeito. Para que você não corra o risco de que eventuais ações venham a ser ignoradas, necessárias, né? Que venham a ser ignoradas, tá bom? Outra, as relações de dependência entre os objetivos também devem ser consideradas, inclusive eventuais vínculos entre as ações. Ok? Então, algumas ações dependem de outras ações. Vou dar um exemplo aqui. Então, para assentar um azulejo numa parede, por exemplo, vamos dizer que aqui seja o assentamento de um azulejo em uma determinada parede. Tá? Antes de eu assentar esse azulejo, eu vou precisar colocar o emboço na parede, né? Então, e antes do emboço, eu faço o chamado chapisco na parede, né? Chapisco, emboço e depois o azulejo, assento azulejo. Então, existe uma necessidade de eu executar uma tarefa antes para que a outra possa ser executada. A gente chama isso de vínculos entre as ações, tá bom? Nós vamos ver isso mais quando nós formos falar dos cronogramas. Tá? Então, isso é importante, né? A relação de dependência e os vínculos que existem, né? Existem diversos tipos de vínculos, tá? Algumas ações precisam
iniciar apenas para que as outras iniciem. Outras precisam ser concluídas para que as outras iniciem e por aí vai. Então, existem diversos tipos de vínculos, né, de relações de dependências entre as diversas ações, que a gente são, e esses vínculos, essas relações, são ferramentas que nós podemos utilizar para sofisticar ainda mais o nosso cronograma, aquele cronograma que nós falamos agora há pouco. Claro, isso vai depender muito da complexidade do projeto. Né? Projetos mais simples dispensam esse tipo de sofisticação, obviamente. Eventuais cenários devem ser considerados mais favoráveis e desfavoráveis à implementação do plano também, tá? Devem ser considerados. Muitas vezes, os planos, vocês já devem ter ouvido falar isso ao longo do curso, vocês já estão aí no 7º semestre, muitas vezes a gente executa planos analisando diversos cenários. Né? Então, você tem um cenário realista, mas também pode fazer um outro cenário, um outro planejamento para um cenário otimista e também fazer um outro plano, né, mediante a análise de um cenário pessimista, tá? Para ter contingências, plano A, plano B, plano C. As coisas pioraram, se recorre ao plano B, né? E por aí vai, tá? Então, isso não é raro que isso aconteça. E também é importante fazer essas análises de cenários em contextos muito dinâmicos, muito instáveis, de pouca previsibilidade. Que aí você precisa, né, contextos muito dinâmicos, muito instáveis, você tem que analisar as possibilidades, né? E se, por exemplo, você é uma empresa eh, eh, cujo negócio, o contexto está muito sujeito à interferência governamental, política, por exemplo. Né? Então, mudanças nas políticas governamentais podem provocar impactos no seu planejamento. Então, você pode avaliar. Ano que vem é um ano de eleições, né? Então, se a política for para cá, o que vai acontecer? O que for para lá, o que vai acontecer? Na verdade, são esse tipo de análises de cenários que muitas das vezes são importantes, especialmente, como eu falei, naqueles contextos mais dinâmicos. Né? E, por fim, todas aquelas análises, todos aqueles diagnósticos e todos aqueles planejamentos que foram executados nas etapas anteriores do projeto organizacional, tá, devem ser considerados, mais uma vez, tá, na elaboração do plano de ações. Né? Tá? Então, devem ser considerados. Observações importantes aqui. Nenhuma ação do projeto poderá ser planejada em prazo superior ao previsto para o alcance da meta relativa aos indicadores do objetivo principal. Nós falamos isso na aula passada. Então, quando eu estou desenvolvendo no meu plano de ações, eu vou olhar aqui para o objetivo principal e para a meta desse objetivo. Né? Então, aqui nós temos um indicador de desempenho, pelo menos um, né? A gente aprendeu isso. Nós temos pelo menos um indicador de desempenho, tá? E esse indicador de desempenho vai ter uma meta associada. Essa meta daqui, ela vai ter que indicar o tempo, correto? Toda meta não tem que ter o tempo? Pois bem, o tempo de execução da meta relativa ao objetivo principal do projeto organizacional é o tempo do projeto. Tá? Por que que ela é o tempo do projeto? Porque esse é o objetivo principal do projeto. Tá?
Então, e quem é ele? É a visão de futuro. O objetivo principal do projeto é a visão de futuro. Então, quando nós definimos a meta para a visão de futuro, ou seja, para o objetivo principal do projeto, nós definimos o tempo do projeto. E aí, todos os demais objetivos organizacionais, né, terão as suas ações vinculadas ao tempo do projeto, né? Tá? Então, nenhuma ação, obviamente, desses, dessas metas, desses indicadores, desses objetivos secundários, poderá ser planejada em prazo superior àquele previsto para o alcance da meta relativa ao objetivo principal, né? Porque se isso pudesse ser executado, eu estaria admitindo a hipótese que uma determinada ação, né, que vai ser que é precedente, né, que é necessária para o alcance do objetivo principal, eu estaria admitindo que ela pode ser executada depois do objetivo principal. E aí, então, eu poderia também estar admitindo a possibilidade de esse prazo do objetivo principal não ser alcançado, não é verdade? Então, por isso que a gente fala que nenhuma ação do projeto poderá ser planejada em prazo superior ao previsto para o alcance da meta relativa aos indicadores do objetivo principal. Isso aqui é básico, tá? Então, todo o nosso plano de ações, né, todo o horizonte de tempo do nosso plano de ações vai ser delimitado pelo horizonte de tempo de alcance da visão de futuro, tá bom? Aqui nós já falamos, não há outro nível de planejamento de ações. As ações que não forem planejadas aqui, no âmbito do plano de ações, não serão monitoradas e ficarão a critério dos implementadores do projeto, que pode representar um risco para o alcance dos objetivos. Nós vamos deixar, no bom português, ao léu. Nós não podemos fazer isso, tá? Nós não podemos fazer isso, especialmente quando nós temos pessoas com um nível de maturidade, né, nos níveis mais baixos. Outra coisa, o responsável pela execução de uma ação é o mesmo colaborador responsável pelo indicador de desempenho e da sua meta associada. Tá? Lembram que a gente falou isso na aula passada? Nós não podemos admitir que um indicador de desempenho e, portanto, a sua meta associada possuam mais de um responsável. Okay? Porque a gente precisa saber de quem a gente vai cobrar o resultado do alcance daquela meta. Okay? Então, a gente pode ter um mesmo colaborador responsável por dois indicadores e suas respectivas metas. Então, o alcance daqueles dois indicadores, né, daquelas duas metas, eu cobro da mesma pessoa. Eu sei de quem cobrar, né, o alcance daquelas duas metas. Agora, eu não posso ter um único indicador e sua respectiva meta sendo executada por dois colaboradores, porque aquilo ali vai, né, dificultar a cobrança, né, do resultado. Tá? Isso acontece muito dentro da organização na prática. Tá? Outra coisa, as ações devem prever a alocação dos recursos e capacidades necessárias para garantir a eficácia da implementação do projeto organizacional. De nada adianta nós elaborarmos, né,
a melhor estratégia, o melhor mapa de objetivos, os melhores indicadores de desempenho e metas, o melhor dos planos de ações, se nós não alocarmos os recursos necessários para que aquele plano de ações seja colocado em prática. Tá? Então, nós temos que prever essa alocação. E a, a alta administração da organização deve garantir, então, esses recursos e capacidades. Tá? No projeto, nós planejamos e a organização tem que garantir a alocação desses recursos, né, e capacidades. Caso contrário, obviamente, nós não vamos chegar a lugar nenhum, certo? Então, eu, para alcançar um determinado nível de vendas, eu preciso, né? Então, a gente coloca lá, eu preciso contratar uma nova equipe de vendas, né? Então, são recursos humanos, tá? Ou eu preciso capacitar a minha equipe de vendas, percebe? Ok? Então, a gestão, a alta administração ou os proprietários, administradores da organização, eles têm que garantir esta alocação, né? Tanto dos recursos como das capacidades necessárias para que o projeto alcance os seus objetivos, ou seja, para que ele seja eficaz, tá? Durante a sua implementação. Tá? Muito bem. Eu trouxe aqui, então, né, eu fiz aqui, lembram que na aula passada eu apresentei diversos objetivos, os diversos objetivos que foram planejados para o mapa da empresa hipotética de café premium, e depois o desdobramento, né, essa palavra é muito utilizada, desdobramento dos objetivos em indicadores e metas. Tá? Então, eu trouxe isso aqui na aula passada, está no PDF da aula passada que eu entreguei para vocês. Hoje, eu acrescentei essas tabelas, né, que foram elaboradas cada uma em uma perspectiva baseada no BSC. Por quê? Porque o mapa de objetivos ele foi organizado nas perspectivas do BSC, né? Então, aqui nós temos clientes, nós temos finanças, processos internos e aprendizado e crescimento. Então, cada uma, né, dessas tabelas apresentam os objetivos, né, das respectivas perspectivas e os indicadores, né, e metas que foram desdobrados. E na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos operacionalizar ainda mais essa, né? Nós estamos descendo aqui, ó, cada vez mais operacionais, né? Estamos descendo aqui. Então, nós estamos no nível dos objetivos, indicadores, metas, e agora vamos para as ações. É o que nós estamos fazendo aqui, ó, né? Objetivos, indicadores, metas, e agora nós vamos às ações. Então, eu tinha aqui um objetivo, né, que era o objetivo principal, ser o lugar mais desejado de Belém para estar quando sentir a vontade de vivenciar um café especial. E aí, nesta organização, foram definidos dois indicadores de desempenho: a taxa de participação no mercado
e o brand equity. Ok? Então, para nós alcançarmos a meta de, em 3 anos, ó, obter a maior participação do mercado entre todos os estabelecimentos de café premium de Belém, né? Isso aqui vai ter que ser calculado ainda, porque ainda não se tem, né, essa informação. E aí, a partir daí, o que nós temos que fazer? Nós temos que, então, planejar num outro nível de planejamento, num nível de planejamento mais operacional, quais são as ações que eu preciso empenhar, executar dentro da empresa para que nós possamos eh, viabilizar o alcance desses objetivos. Então, foram traçados aqui como ações: mapear as participações dos competidores no mercado de Belém, mercado de café premium de Belém, né? Afinal de contas, a gente quer a maior, né? Por isso que eu falei aqui em calcular. Então, a gente tem que fazer um levantamento. Isso não, em princípio, isso não existe. Às vezes a gente consegue isso de informações de relatórios setoriais, ou existe disponível. Depois, mapear as oportunidades de expansão da nossa fatia de mercado, né? De crescimento, de fazer com que a nossa fatia de mercado cresça, né? Então, nós estamos estabelecendo aqui que uma maneira de medir algo que era, veja, intangível, né? Desejo, ok? Vontade, né? Eram coisas intangíveis. Foram traduzidas em quê? Em participação no mercado. Então, a ideia desse indicador aqui é de que se se a nossa participação no mercado é alta, é porque aquelas pessoas desejam estar naquele lugar, eles têm vontade de estar naquele lugar, tá? Então, é uma forma de avaliar a, a performance organizacional na direção do alcance desse objetivo. E é uma forma direta ou indireta? Indireta, porque na direta a gente retira o indicador diretamente do texto, né? Então é como se eu estivesse dizendo aqui, o objetivo é aumentar as vendas. Eu sei que o indicador é vendas, mas aqui, né, eu estou falando de desejo, eu estou falando de vontade, ok? Então são conceitos abstratos, mas eu preciso medi-los, eu preciso de algum indicador, e aí a gente chama esses indicadores de indicadores indiretos, tá certo? E aí, esse processo, né, de passagem daqui do objetivo para o indicador é o que a gente chama o processo de definição operacional do indicador de desempenho. Então, eu vou dizer, quando eu defino operacionalmente um indicador de desempenho, eu estou dizendo como eu quero medir o alcance daquele objetivo. Ou, mais especificamente, eu estou dizendo como eu quero medir o desejo e a vontade, né, dos clientes de vivenciar aquele café especial. Eu, então defini o que eu quero medir através, né, um deles, né, através da taxa de participação no mercado, tá bom? Então, ora, se a minha taxa de participação é alta, significa dizer que os clientes desejam, né? Que eles querem, eles têm vontade de estar lá naquele lugar, tá? E aí o que que eu vou fazer? Aí eu vou é, mapear as participações dos competidores, eu vou mapear oportunidades para expansão da nossa fatia de mercados, eu vou elaborar um plano para sustentar o crescimento constante
e vou implantar aquele plano de crescimento. Tá? Então, eu estabeleci um plano de ações para alcançar a meta de, em 3 anos, obter a maior participação de mercado entre todos os estabelecimentos de café premium de Belém. Tá? Fiz isso para essa meta e vou fazer para todas as outras demais. Então, no caso do Brand Equity, em 3 anos, foi essa a meta. Ser a marca de café premium mais valiosa de Belém. Essa é a ideia. Então, eu vou identificar oportunidade de expansão do valor da marca e vou, né, desenvolver e implantar aqui. Para implantar, eu tenho que desenvolver, né, um plano de expansão do valor da marca. Aqui é que eu falo da maturidade, né? Quando você está lidando com pessoas num nível de maturidade mais alto, quando você fala, eu vou implantar um plano de expansão, obviamente, isso pressupõe que você tem que antes desenvolver um processo de planejamento, não é verdade? Mas isso depende muito do nível de maturidade, tá? Se o nível de maturidade dos seus comandados for inferior, você vai ter que detalhar isso aqui item por item, para não correr o risco de vir de uma determinada ação precedente não ser executada, para não correr o risco disso acontecer, tá bom? Mas, então, esse detalhamento aqui, ele varia proporcionalmente, como nós já falamos anteriormente, em função do nível de maturidade dos liderados, tá bom? Tá. Sempre levem em consideração essa questão. E assim nós vamos seguindo, tá certo? Para cada um objetivo, para cada um indicador e para cada uma meta, nós vamos delinear as ações que serão colocadas em prática para nós alcançarmos a meta, né, e, né, alcançarmos os objetivos organizacionais. Vamos fazendo isso para todas elas. Aqui, nível de engajamento do cliente. Toda vez que eu tenho aqui um número, eu estou me referindo a um indicador que está lá nos nossos exemplos de indicadores do livro de Mar, tá? Que eu coloquei um PDF para vocês na aula passada. Então, se precisarem, façam uma consulta para ele. Então, nós temos aqui alguns indicadores que foram tirados de lá. Tá? São esses que têm números. Outros que não têm números, como esses dois aqui, foram indicadores que nós desenvolvemos ou retiramos de outras fontes. Você não precisa, né, seguir um, um padrão de indicador pré-determinado. Tá? Claro, você tem ali, como é o caso do livro do Mar, que eu coloquei para vocês, você tem ali uma série de indicadores que são muito utilizados, né, e que podem servir como para abrir a cabeça de vocês, como, né, para ampliar os horizontes de vocês em relação a essas questões. Né? Então, num primeiro instante, pode ser bastante útil utilizar essas referências. Depois, menos. Vocês vão precisar menos disso. Então, eu estou colocando aqui, mas talvez no futuro vocês usem menos essas referências. Né? E assim a gente vai. Perspectiva financeira, não é? Depois a gente vai passar para a perspectiva de processos internos, todos os objetivos, todos os indicadores, todas as metas e todas as ações planejadas para o alcance dessas metas. Uma por uma, a gente vai trilhando e vai detalhando. Isto, gente, é o que a gente chama do planejamento das ações. Então, vocês vejam que as ações elas não caem de paraquedas. Vocês já compreenderam isso? Onde eu quero chegar? As ações não caem de paraquedas. Ah, vamos fazer um. Não é assim que às vezes a gente vê na empresa fazer? Vamos fazer um plano de ações. Não é assim. Nós temos uma estratégia, nós temos os objetivos, e aí
a gente vai fazer o nosso plano de ações alinhado com essas definições de nível superior, percebe? É assim que a organização precisa caminhar. É assim que nós aumentamos as chances de o nosso negócio se tornar autossustentado no longo prazo. Tá? Quando a gente faz planejamento sem profundidade, sem coerência, sem consistência, né, nos diversos níveis, a gente corre riscos sérios de ver os resultados desse planejamento servirem apenas para alcançar resultados de curto prazo e não para se sustentar no longo prazo. Vejam que a base do nosso planejamento está lá em cima, não é verdade, gente? A base do nosso planejamento está lá em cima, quando nós definimos diretrizes superiores, ok? Então a gente sabe para onde a gente quer ir, não é verdade? A gente sabe para onde a gente quer ir. Nós temos a nossa missão. Então, na organização, a gente tem que levar, a gente sabe para onde no terreno que a gente quer caminhar. Nós temos a nossa visão de futuro, é para lá que nós queremos ir. Nós sabemos o horizonte de tempo dessa visão de futuro. Nós temos, como decorrência disso, um mapa de objetivos. São todas essas orientações, né, direcionamentos que nos guiam, que vão nos guiar ao longo de todo o planejamento do projeto organizacional. Nada cai de paraquedas, nada surge do nada, de repente, assim, sem coerência, sem consistência. Né? Nós temos aqui um mapa de objetivos, percebem? Então, quando eu olho para cá e enxergo um objetivo de comunicar o valor exclusivo aos clientes-alvo, é porque esse objetivo ele está aqui, em algum lugar do meu mapa de objetivos. E ele contribui para o alcance do objetivo principal. E isso serve para todos os níveis de desenvolvimento do plano de ações. Então, se eu for lá na frente, né, buscar lá os objetivos, as ações relativas né, a essas metas que estão aqui, por exemplo, nós temos que pesquisar as melhores alternativas de treinamento especializado em armazenamento e processamento de cafés, negociar e contratar a alternativa mais adequada ao projeto, realizar o treinamento. Então, quem olhar exclusivamente para esse grupo de ações aqui pode pensar, essas ações aqui foram feitas de qualquer maneira, foram feitas de uma forma desestruturada, desorganizada. Não, não. Elas vêm, né? Elas foram planejadas para alcançar metas que operacionalizam indicadores, né? Parametrizam esses indicadores, tá certo? Que medem objetivos que fazem parte, veja, isso aqui, por exemplo, é o objetivo contratar treinamento especializado em armazenamento e processamento de café. Então, objetivos que fazem parte de um outro nível de planejamento, está aqui o objetivo, tá certo? E ele não é um objetivo isolado. Não, ele é um objetivo que faz parte de um contexto, de um contexto de planejamento mais amplo, né? Mais geral. E ele contribui, vejam só, vejam bem, né? Quando eu alcanço esse objetivo, eu contribuo para este objetivo, não é verdade? Que contribui para alcançar este aqui, que contribui para alcançar o principal. Então, tudo consiste num planejamento integrado e direcionado no sentido do alcance dos objetivos organizacionais mais amplos. Consistência, coerência interna, tá ok? Todo mundo sabe o ponto em que eles se encontram naquele planejamento. Então, o responsável pela
pela contratação, né, desse treinamento, dessa capacitação que vai ser realizada aqui, ele tem, é, ele tem a convicção, a certeza e a responsabilidade, né, de que o objetivo dele, ao ser alcançado, ele favorece o alcance de um objetivo que está no nível seguinte, que favorece o alcance de um objetivo que está no outro nível, que vai contribuir para o alcance do objetivo principal da organização. Isso pode ser analisado do ponto de partindo de qualquer um outro objetivo. Isso vai acontecer. Então, o responsável por este objetivo aqui, ele tem consciência, não tem como ele negar, né, a responsabilidade dele perante o alcance do objetivo principal da organização. Se ele não cumprir a parte dele, ele vai comprometer o alcance do objetivo principal da organização. Tá bom, gente? E o plano de ações, ele faz parte disso. Ele faz parte disso. Ele está aqui, ó. O plano de ações está aqui, ó. Ok? Como eu disse, ele vai viabilizar o alcance da meta, que vai viabilizar o alcance dos objetivos, que vai viabilizar com que eu alcance a minha visão de futuro, que é uma diretriz superior. Lembram daquela frase? De visão em visão eu cumpro a minha missão. Concluiu esse objetivo aqui, que é a atual visão de futuro, nós vamos traçar uma nova visão dentro daquela missão estabelecida. Então, percebe que você vai conectando o curto prazo com o médio prazo, com o longo prazo e vai viabilizando a sustentabilidade do seu negócio no quê? No longo prazo. Não é planejamento de curto prazo, é um planejamento integrado, reunindo, né, os diversos níveis de planejamento que se conectam, inclusive, ao longo do tempo. Isso é o que a gente chama de consistência, né, de coerência, tá? E que vai dar credibilidade para o projeto. Ok? Então, nós estamos aqui no plano de ações. Tá? E esta foi a nossa primeira aula, que é a aula que demonstra para vocês, mostra para vocês como é que se faz para desdobrar, né, os diversos objetivos em ações, através dos indicadores e das metas. Então, eu saio do objetivo, eu vou para o indicador, depois eu vou para a meta, e aí, definida a meta, eu planejo as ações necessárias de serem implementadas para alcançar as metas. Ok? Se tudo der certo e o meu planejamento tiver sido executado de forma correta, então eu alcanço, eu coloco em prática as ações, eu alcanço as metas e aí vou alcançando, né, os diversos objetivos que foram planejados para aquela organização. Tá? Chegamos aqui no final da nossa aula de hoje. Hoje nós não teremos atividade, conforme a gente combinou também na aula que vem. Nós não teremos também a aula nem a atividade, postergamos isso para o dia 3 de janeiro. Okay? Faremos a conclusão, então, desse capítulo do plano de ações na aula que vem, já trabalhando, apresentando esse projeto aí, continuando na elaboração desse projeto, que deve ser utilizado por vocês
como uma inspiração para a elaboração do projeto de vocês que vocês vão apresentar, tá bom? Utilizem como inspiração, não é recorte e cola, como inspiração. E então é isso, gente. Por hoje era isso que nós tínhamos. Eu queria desejar a vocês uma boa semana, boas festas, um bom Natal, uma excelente passagem de ano, que o ano que vem seja um ano de muita alegria, de muita amizade, muito amor, muita saúde para todos vocês, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até para aqueles que eu não vou mais falar mais, até a aula que vem, tá? Fiquem com Deus.